crime contra a humanidade. A ativista pela causa climática Greta Thunberg foi presa e humilhada na Flotilha da Liberdade. Hoje ela foi deportada. Os integrantes da flotilha relatam abusos contra os direitos humanos. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Pedro, assim, o governo de Israel já está cometendo abusos contra direitos humanos há muito tempo, mas parece que agora a coisa está atingindo quem a gente não imaginava que seria atingido, né? A coisa tá desandando, Sofia. Vocês estão me ouvindo bem? A voz da Sofia ficou um pouquinho abafada pra mim, mas agora Eu tô te está ouvindo. tranquila, né? Não, Sofia, assim, escalou para um patamar no final de semana, né? A gente tava até especulando, né? Quando é que vão. Porque, assim, a Flotilha da Liberdade, para quem não sabe, é uma iniciativa que é realmente uma provocação para as autoridades israelenses, que são barcos, geralmente guiados à vela, com mantimentos como água, remédios, água, comida, para as pessoas que estão morrendo famintas na faixa de Gaza, né, gente, durante o genocídio palestino. É uma iniciativa feita por humanitários e uma das pessoas que encabeça isso, até por ter uma reputação gigantesca pela defesa do alerta climático, do aquecimento global, é a ativista sueca Greta Thunberg, né, que é uma jovem. Ela, inclusive, nessa ida da flotilha, ela estava com a camiseta da Marielle Franco. E, assim, ela foi, Sofia. Ah, vocês vão falar assim, aí vem o Zé dosimetria de tortura. Não, ela foi torturada, gente. Se ela é obrigada, se ela é puxada pelos cabelos, obrigada a beijar a bandeira de Israel, não há o que se discutir sobre isso. Mesmo que ela saia sem muitos ferimentos desse ato. E ela ainda teve uma postura gigantesca quando ela fez uma coletiva de imprensa relatando essa questão. Mas eu vou trazer então algumas notícias a respeito disso, Sophie. Deixa eu trazer aqui a primeira delas. Na própria CNN Brasil, eles trazem aqui: Greta foi a que mais sofreu humilhação nessa última detenção. Diz deportado da flotilha em Gaza. Um dia após de ser deportado para a Turquia, integrante da delegação brasileira afirmou à CNN que grupo interceptado, ao tentar levar ajuda humanitária, sofreu maus tratos. Israel oficialmente nega essas questões. Eles fizeram uma entrevista longa, eu vou ler só o abre aqui. O ativista Nico Calabrese, integrante da delegação brasileira Flotilha interceptada ao tentar levar ajuda humanitária à faixa de Gaza, disse neste domingo, dia 5, que o grupo é submetido a uma situação de fome e de sede. Deportado no sábado para a Turquia, ativista relatou em entrevista à CNN o que viu durante os 3 dias que passou detido pelas forças de Israel. Segundo ele, a líder da flotilha, Greta Thunberg, está isolada e é o principal alvo de humilhações. Greta foi a que mais sofreu humilhação, a provocação constante, as piadas constantes, colocaram a bandeira de Israel bem ao lado dela, obrigaram ela a beijar a bandeira de Israel. A mesma situação foi relatada por outros deportados. O Ministério de Relações Exteriores de Israel, no entanto, nega quaisquer maus tratos contra os detidos. Todos os direitos legais dos detidos são plenamente respeitados, declarou em publicação na rede social X. Nicolas Calabrese é professor de Educação Física do Rio de Janeiro e militante do PSOL, cidadão argentino e italiano, vive no Brasil há mais de 10 anos. A expectativa é que ele retorne ao Brasil nesta segunda. O restante da delegação do qual faz parte conta com 14 brasileiros, entre eles a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que segue em uma unidade prisional em Ketziot, no sul de Israel, sem previsão de deportação. O caso da Luiziane é escandaloso. A gente não teve respostas quanto à situação dela. E assim, Sofia, o DCM fez uma reprodução de alguns textos, teve a CNN da Turquia e o Guardian, que relatam essas torturas que a Greta sofreu. Eu não vou falar supostamente torturas não, tá, Sofia? A gente tem responsabilidade jurídica aqui, mas sabe, morreram 60 mil pessoas na faixa de Gaza. A gente passou do ponto em que a gente pode falar supostas torturas. Eu não confio em nada do Estado de Israel. Nenhuma informação. Eu não confio que eles digam que não torturaram a Greta Thunberg.
Eu confio mais nos relatos das pessoas que foram capturadas. Então, o que o Guardian e o DCM reproduz aqui, ela foi arrastada pelos cabelos, forçada a beijar a bandeira de israelense, disseram os ativistas. E é o relatório diplomático obtido pelo Guardian, que descreve o tratamento recebido por Greta como severo e aponta que ela permaneceu por longos períodos sentada em superfícies duras, a falta de higiene, alimentação precária e a ausência de ventilação adequada foram relatadas tanto por Greta quanto por outros presos estrangeiros detidos nessa mesma operação. O Guardian também trouxe mais detalhes, que ela esteve numa cama sem comida e em uma cama com insetos nessa prisão em Israel. E aí hoje a gente teve essa notícia que ela foi deportada, é uma nota da agência Reuters. Então vejam, eu não estou pegando só veículos de esquerda, o caso está tão escandaloso que a CNN está publicando, gente. Não tem nem o que dizer a respeito disso. Israel deporta Greta Thunberg e outros 170 ativistas da flotilha de Gaza. Ativistas, que participaram da flotilha e já haviam sido deportados, afirmam ter sido submetidos a condições desumanas pelas forças israelenses durante a detenção. Israel informou nesta segunda que 171 ativistas da flotilha de ajuda a Gaza, incluindo a ativista Greta Thunberg, foram deportados para a Grécia e Eslováquia. Ativistas que participaram da flotilha e já haviam sido deportados afirmam ter sido submetidos a condições desumanas pelas forças israelenses durante a detenção. Alguns relataram privação de sono, falta de água e comida, além de agressões físicas como socos, chutes e confinamento em uma jaula. Segundo o comunicado do grupo que os representa, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel rejeitou essas acusações. Ativistas espanhóis também denunciaram maus tratos ao chegarem à Espanha na noite deste domingo. Eles nos bateram, nos arrastaram pelo chão, vendaram os nossos olhos, amarraram nossos mãos e pés e nos colocaram em gaiolas e nos insultaram, disse o advogado Rafael Borrego a repórteres no aeroporto de Madrid. Ativistas suecos afirmaram no sábado que Greta Thunberg foi empurrada e forçada a usar uma bandeira de Israel durante a detenção, enquanto outros disseram que tiveram comida e água negadas, além de medicação e pertences confiscados. E aí, Sophie, só para terminar esse corte, que tá insalubre para todo mundo que tá acompanhando, a Greta fez esse discurso, que é muito corajoso. Deixa eu botar aqui na tela. Eu vou botar o som também. Trabalho importantíssimo da FEPAL, Federação Palestina. Vamos ver juntos. Deixa eu botar aqui, que ela falou uma vergonha. E dá play aqui agora. Vamos lá. It's a shame. It is a shame. And I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population, an entire nation in front of our very eyes. Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. And live streamed. Você tá me ouvindo agora, Sofia? Tava mutado. Tô. Ela disse agora há pouco que ela podia passar horas e horas falando sobre os tratamentos que ela foi submetida, mas o importante é o seguinte: está acontecendo um genocídio diante dos nossos olhos. Genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what is happening. Está sendo transmitido ao vivo através dos nossos telefones. Ninguém pode dizer que nós não estamos cientes do que está acontecendo. No one in the future will be able to say we did not know. Ninguém no futuro pode dizer que nós não sabíamos o que estava acontecendo. And I will never, ever comprehend how humans can be so evil that you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege. Eu nunca vou entender como os seres humanos podem ser tão cruéis a ponto de matar as pessoas de fome utilizando um cerco ilegal. As a continuation of decades and decades of suffocating oppression. Como consequência de décadas e décadas de uma opressão sufocante. A
apartheid e ocupação. Sofia Labanca, sei lá se temos o que comentar a respeito, mas acho que a gente tem que falar. A única coisa que eu tenho a comentar a respeito disso, na verdade, é uma pergunta que eu tenho a fazer. O que mais precisa para a gente ter os governos fazendo alguma coisa? Porque a gente já tá vendo eles fazendo sequestro, tortura de pessoas do norte global, sabe? A gente não tá falando só dos países fudidos aqui do sul. A gente tá vendo eles fazerem isso com políticos, como é o caso da nossa deputada Luiziane Lins. Uhum. O que mais precisa pra gente ter uma reação de verdade contra Israel? Porque já deveria estar tendo uma reação só pelo que eles faziam com os palestinos. Aparentemente vimos que isso não é o suficiente para provocar uma reação. Um genocídio não é o suficiente. Ok, então a gente precisa o quê? Daí eles começaram a pegar ativistas. Ok, aparentemente isso não é um problema. Pegaram ativistas do norte global, aparentemente isso não é um problema. Pegaram políticos aqui do Brasil, aparentemente isso não é um problema. O que vai precisar esses caras fazerem? Agora bateram na Greta Thunberg. Agora torturaram ativistas, de novo, do norte global. Isso não deveria ser relevante, mas é, né? O que precisa fazer? E eu reservei para o final do corte. Isso aqui você tá pecando, tá, Lula? Não adianta fazer um discurso lindo contra o genocídio, enquanto o Mauro Vieira e o Itamaraty continuam tendo relações com Israel. A gente sabe que é complexo, mas assim, tá num ponto que é imperdoável isso aqui. É um ponto de não retorno, Sofia. Sim. É um ponto de não retorno, eu concordo. Ponto de não retorno para todos os palestinos que já perderam a vida, né? Inclusive. Sim, sim. E assim, se a gente não tem nem humanidade entre os nossos, a Luiziane Lins tá lá, gente. Eu não tô nem entrando na questão palestina, a gente deveria ter sido contra e deveria ter tomado providências pouco depois do 7 de outubro. E talvez Na antes, verdade, é se a gente antes do conhecesse 7 de outubro. se a gente conhecesse a história, né? Mas eu tô dando uma Muito colher de antes. chá, tô dando uma colher de chá. Acreditaram no lobby silence, ok. Mas assim, faz 2 anos já, né, gente? 2 anos, tá completando aniversário agora. É amanhã, inclusive, é aniversário. Então, não dá mais, gente. É um ponto sem retorno, em que, assim, o que eu falo do ponto sem retorno é assim, nenhuma morte é perdoável, não é isso. Mas, assim, a consequência depois desse genocídio, primeiro, eles vão pra cima da Cisjordânia, e 2, nós somos do sul do global, nós não somos do norte. Sofia apontou muito bem. Para eles fazerem o que eles fizeram na faixa de Gaza aqui, é isso aqui. Exato. Aquilo lá é um laboratório para o que eles podem fazer em muitos outros lugares depois. É. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui com toda a solidariedade ao povo palestino, da terra ao mar. Esse canal Do aqui Rio a ao gente Mar. não esconde, do Rio ao Mar, a gente não esconde aqui nosso posicionamento a respeito disso. Diferente de Exatamente. outros canais e de outros canais que estão do lado de lá, inclusive. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.